Graça e paz a você que acompanha as devocionais da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020 e seguimos compartilhando com você trechos da Palavra de Deus na esperança de que nesses tempos de pandemia você seja abençoado, exortado, edificado, aprimorado no seu conhecimento e na sua prática de vida para a glória de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um trecho bem pequeno e bem específico da Palavra de Deus que está no Salmo 119, no versículo 71, que diz: Quanto a mim, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. É curioso que nesta época de pandemia o número de Bíblias vendidas aumentou muito. A procura por serviços religiosos aumentou muito. Coisas supérfluas sofreram uma queda enorme. Mas parece que esse chacoalhão de catástrofe, de pandemia mundial, deu um bom lembrete à maioria das pessoas de que é importante estar preparado para a morte, de que é importante viver uma vida em dia com o Senhor Deus. E nesse sentido, as aflições de fato nos lembram da importância de viver em dia com o Senhor nosso Deus, de manter a fé fortalecida, de manter a nossa obediência, a nossa espiritualidade sempre cultivadas com muito zelo. E o que começa a nos preocupar é que com o achatamento da curva, seja ela da pandemia, seja ela do isolamento, seja ela da novidade da pandemia, pode acontecer também um certo achatamento da espiritualidade. Quando a aflição começa a relaxar, é que vem a grande pergunta: o que será que manteremos de tudo isso? Bom, parece que nós vamos manter o progresso tecnológico. A maior parte das pessoas que aprendeu a fazer reuniões virtuais provavelmente continuará sabendo a fazer isso. Vários escritórios que viram que dá para trabalhar em home office vão manter seus empregados em casa, porque isso também trouxe algumas contribuições e melhorias. Mas a pergunta é: e quando nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos, de nos reunirmos, o que será que acontecerá com a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Numa época não muito distante, nós ficávamos dizendo às pessoas: olha, estamos transmitindo o culto da igreja pela internet e essa transmissão deve ser uma bênção na vida de quem não tem condições de vir à igreja. Isso deve ser um recurso paliativo, mas não deve ser a principal maneira pela qual você cultua Deus, somente no caso de um empecilho, por uma razão justificada. Agora nós estamos do outro lado da moeda. Agora, o único jeito que temos para cultuar ao Senhor e para aprendermos e para sermos edificados está sendo através da internet. Mas e quando as coisas voltarem à normalidade? Eu li e infelizmente não consegui localizar porque não estava apto para salvar na hora em que li, mas li a publicação de um pastor, colega, que dizia ter visto um estudo dos Estados Unidos onde uma boa porcentagem dos membros das igrejas evangélicas, depois de várias semanas de isolamento social na pandemia, já sequer estavam assistindo aos cultos da sua própria igreja. Outro tanto estava assistindo aos cultos, mas de outras igrejas. E muitos já não estavam mais preocupados com as reuniões virtuais dos grupos, das sociedades internas de suas igrejas, porque exatamente a aflição foi diminuindo, a preocupação foi afrouxando, e isso foi se mostrando uma tendência muito séria e muito preocupante. E a pergunta que devemos fazer é: será que precisamos de mais aflição para nos mantermos firmados no Senhor? É verdade que é bom que passemos pela aflição, aprendemos os decretos, nos voltamos para Deus, atentamos para a brevidade da nossa vida. Mas e agora, quando começamos a pensar, ainda que o horizonte ainda esteja um pouco distante, mas quando já começamos a pensar em voltar à igreja, quando já nos adaptamos um tanto com a pandemia, quando vamos ao mercado, a higienização dos produtos já é um pouco menos caprichada do que era no começo, quando algum conhecido nosso já sobreviveu ao vírus e a gente já não está assim tão preocupado, como será que anda a nossa consciência para com Deus e o nosso zelo para com as coisas de Deus?
Talvez no início da pandemia, quando havia transmissão da mensagem, você separava o horário, você colocava uma roupa adequada, você reunia a família em torno da mesa. E agora, quem sabe, com esse tempo todo já passando, já se vão 3 meses, quando dá, quando lembra, com a roupa que tá, do jeito que tá, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, você tem simplesmente acompanhado de uma maneira mais distante, mais desrespeitosa e muito menos proveitosa a transmissão. A minha pergunta é: será que esse anuviar das circunstâncias, que esse relaxamento da tensão, que essa normalidade que aos poucos começa a ser restaurada, vai nos trazer para um patamar de relaxamento? E a minha oração é que isso não aconteça nem na minha vida e nem na sua, mas que ao termos passado por esta aflição, tenhamos crescido em santidade, tenhamos nos lembrado de que Jesus está às portas, ele está voltando, tenhamos dobrado o nosso zelo, mas que isso seja mantido e que essa seja uma das grandes conquistas e uma das grandes bênçãos da pandemia na nossa vida. Que seja assim para mim e para você. É a minha oração em nome de Jesus. Espero que você tenha disponibilidade para participar conosco das reuniões de oração da Igreja Ebenezer, dos grupos no dia de hoje. Os membros da igreja são convidados e se você quiser participar conosco também, você tem, o nosso convite, será um grande prazer recebê-lo para orar conosco. Você é muito bem-vindo. Ok? Deus o abençoe, boa reunião de oração hoje, um bom fim de semana para você. Fique com Deus.